Boa noite, irmãos. Estamos aqui outra vez, junto com os irmãos, mesmo distantes uns dos outros, tanto aí quem está em Campo Mourão, como aqui em Campo Grande também. Nós estamos distantes uns dos outros nesses dias, mas isso não nos impede de louvar o Senhor. Então eu quero te convidar nesse momento a louvar o Senhor conosco. Nós cantaremos 2 músicas e você possa louvar aí de onde você está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e pela
Saudar a igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Uma alegria nós estarmos novamente reunidos para mais um tempo de estudo, reflexão da Palavra de Deus e juntos podemos meditarmos. E como nós temos falado, não só meditado, mas também é um tempo de não só internalizar, mas também de colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido, todo esses estudos, o Evangelho sendo proclamado, anunciado, que realmente não fique só num contexto de intelectualidade, mas também que nós possamos estarmos praticando tudo isso que nós estamos aprendendo. Eu gostaria que os irmãos, ressaltando, que os irmãos pudessem continuar atentos às nossas programações, a tudo que está sendo divulgado nos grupos e que a igreja possa continuar engajada, envolvida nas nossas programações e os projetos que estão acontecendo na nossa igreja. Desde já eu agradeço muito as mulheres que estão envolvidas no Projeto Esperança, na confecção das máscaras, os homens que estão nos ajudando, colaborando aí na confecção de produtos de limpeza, para que a gente possa atender uma parcela da sociedade que infelizmente não tem acesso e que nós como igreja, nós possamos chegar até eles. Então eu agradeço de uma forma assim, muito grande a todos que estão envolvidos e outros projetos estão ainda em fase de sendo trabalhado e logo nós anunciaremos também. E essa noite eu gostaria que nós pudéssemos estar refletindo em algo que é bem atual. Antes da chegada desse coronavírus, antes de nós entrarmos nessa pandemia, existia um estudo que dizia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Agora eu imagino como que está isso agora. Até então, a pesquisa dizia que mais de 18 milhões de brasileiros convivem com ansiedade. E o que era equivalente a quase 10% da população, 9 ponto alguma coisa. Então, se essa pesquisa fosse feita hoje, com certeza os números seriam outros. E aquilo que já era muito grande, hoje então estaria estratosférico. A nossa sociedade já era uma sociedade ansiosa, agora então nós estamos vivendo o caos, dentro do que nós entendemos de ansiedade. Se o antes isolamento, antes Covid-19, as maiores causas daquilo que nós chamamos de ansiedade se configurava numa demanda de trabalho muito grande, aonde quase que não se conseguia vencer, metas, objetivos que eram sendo colocados mês após mês e que muitos não conseguiam atender toda essa demanda, não só de trabalho, mas de formação. Então tudo isso afunilava para um nível de ansiedade muito grande. Aliado a isso, também a procrastinação. Aquilo que deve ser feito, mas deixamos para fazer lá nos 49 do segundo tempo. Já no último prazo, do último momento, e aí nós vamos tentar resolver aquilo que precisa ser resolvido. E aí essa procrastinação, esse empurrar aquilo que precisa ser feito e deixando para lá para frente se resolverem, também já era uma crise de ansiedade muito grande. Aliado a isso, a fragilidade das relações que nós estamos, que essa sociedade ela convive. Uma relação cada vez mais frágil, como o sociólogo Bauman exemplifica para nós, uma sociedade cada vez mais líquida, onde os relacionamentos eles não duram, já não são mais tão sólidos. E aí acaba que
cria essa ansiedade por essa fragilidade dos relacionamentos. Então hoje eu estou, amanhã eu já não estou mais, e isso acaba gerando um nível de ansiedade muito grande. Aliado a tudo isso, também a questão da tecnologia. E talvez essa questão da tecnologia, ela vai permeando essas outras três questões que nós falamos. Uma necessidade muito grande de estarmos sempre conectados, sempre online. E essas tecnologias, redes sociais, essas plataformas on demand, têm feito com que muitas pessoas se aprisionem dentro desse mundo, dentro desse universo, e acaba por, no final, gerando muito estresse e, consequentemente, a ansiedade. E, aliado a isso também, eu vejo, e também é uma das consequências das redes sociais, naquilo que muitos têm chamado de felicidade nas publicações e a lágrima no deitar. Que a realidade virtual das publicações não condiz com aquilo que é vivido na vida real. E isso também tem se transformado numa condição de ansiedade. Então, todo esse cenário já mostrava e desenhava para nós um país, o maior país que sofre com ansiedade no mundo. Agora, aliado a tudo isso, acrescentamos mais essa pandemia. Acrescentamos mais essa condição de incertezas que vieram sobre nós e que não estava na conta. E agora é mais essa condição que nós precisamos lidar, junto com tudo aquilo outro que nós já estávamos sofrendo, que já estávamos sendo pressionados. Agora mais essa pandemia, mais esse vírus, mais essa condição de não conseguir compreender ainda até que ponto isso vai se desenrolar, até que ponto atingiu a economia, até que ponto atingiu a saúde. Então, toda essa condição ainda pressiona mais nós, um país já totalmente ansioso, e agora nós temos que lidar com mais essa condição que está gerando mais ansiedade ainda. Então, nessa hora, nós precisamos ir para a palavra de Deus para tentar encontrar alento, esperança e respostas que Deus tem para todas essas condições. E talvez o texto melhor que nós possamos compreender essa questão da ansiedade encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E quando Mateus ele trabalha essa questão da ansiedade, ele usa essa palavra ansiedade, e é usado 6 vezes essa palavra ansiedade nesse texto, é a ideia no original de estrangulamento, de algo que você não tem mais, você está sendo estrangulado, você não tem força para respirar, você puxa o ar e o ar não vem, então você é essa pressão que o Mateus, o autor do Evangelho, ele está descrevendo essa condição de ansiedade. Uma pressão tão grande que está exercendo sobre a pessoa, que a pessoa não tem força para respirar, não tem força de reação. Então, essa é a ideia de ansiedade, segundo esse texto. E aí nós vamos, propriamente para o texto, Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, que ele diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? E eu acho lindo aqui que ele está dizendo, portanto eu lhes digo, e o portanto é que ele está concluindo um pensamento. Portanto o quê? Portanto, agora ele está chegando numa fase final de um diálogo que vem sendo discorrido.
E esse diálogo, ele nos ensina a sermos generosos, esse diálogo que vem antes, ele nos ensina como orarmos de forma correta, e aí quando ele constrói toda esse pensamento, ele chega no final e está dizendo, bom, agora eu vou explicar para vocês como que vocês vão lidar com esse estrangulamento, como que vocês vão lidar com essa pressão que vocês vão viver e que vocês estão vivendo e que vão continuar vivendo. Então, quando vocês conseguirem alinhar todo esse discurso anterior da nossa vida com generosidade, da nossa vida numa expressão de oração, como ele nos ensina no Pai Nosso, e aí ele vai chegando aqui nesse texto e dizendo, agora eu vou te dar as bases de como você lidar com a ansiedade. Então, portanto, eu lhes digo, agora é o final disso, eu estou te dizendo, que olhando toda essa narrativa antes, vocês têm que compreender que tem um Deus que está no controle de tudo isso e, portanto, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante que a roupa? E aqui não é uma displicência de a gente viver de qualquer forma. Não é isso que o texto está querendo dizer. Então, por isso que nós precisamos analisar o contexto. Isso aqui ele está trabalhando de uma forma existencial. De onde que nós estamos colocando os valores. Ou aquilo que é princípio para nós, aquilo que onde que nós estamos depositando toda a nossa energia, toda a nossa condição de ser, a nossa condição de materialidade. É nesse sentido que ele está trabalhando esse texto aqui. Não é simplesmente viver uma vida irresponsável. Mas ele está dizendo, olha, como que ele explica isso para nós no versículo 24, dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, pois um odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E para que a gente possa compreender de uma forma mais profunda esse versículo, eu quero usar uma citação aqui do grande teólogo Agostinho, e ele vai dizer para nós assim, aqui é de onde vem a ansiedade. Todos nós temos coisas boas. E todos nós temos coisas boas em nossas vidas. Pais, filhos, são coisas boas. Uma carreira é uma coisa boa. Romance é uma coisa boa. Sexo é uma coisa boa. Temos muitas coisas boas em nossa vida. Mas a ansiedade é quando algo finito se torna a coisa. É isso que o Mateus está trabalhando nisso. Quem que nós estamos amando? Qual é o Senhor da nossa vida? E a partir daí, a gente começa a compreender onde que está gerando as nossas ansiedades. Se nós estivermos colocando como Senhor da nossa vida, como um Deus que nós procuramos a redenção em algo finito, em algo que é passageiro, efêmero, circunstancial, a consequência final disso é um acúmulo de estrangulamento e que damos o nome de ansiedade. Porque nós estamos colocando a nossa redenção, a nossa esperança em algo que não se sustenta. Por isso que aqui é importante a gente fazer uma reflexão nesse tempo que nós estamos vivendo. Se eu estou tão ansioso, a gente precisa olhar aonde que nós estamos colocando a nossa esperança. Será que a minha esperança não está sendo colocado só num viés econômico? Será que a minha esperança não está colocando só num viés de saúde? Será que a minha esperança não está sendo só colocado num viés ideológico político? E que essas demandas têm gerado tanta ansiedade, tanto estrangulamento? E talvez esse panorama tenha se transformado um dos senhores da minha vida? Tem se tornado, como usando as palavras de Agostinho, a coisa? Então, aqui cabe a gente compreender isso. E, irmãos, eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso. Porque eu olhando para esse texto e olhando para a narrativa bíblica e olhando
para quem é Deus, do que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele vai continuar fazendo, nós precisamos compreender que a nossa ansiedade, ela não vem apenas, a gente não vai vencer ela apenas num consultório médico ou numa prateleira de uma farmácia. Mas nesse tempo é importante a gente ter um cuidado especial com as afeições do nosso coração. Isso é o mais importante para nós vivermos e para nós refletirmos agora. O que realmente está dentro do nosso coração? O que é que nos tem estrangulado? E como que isso eu tenho confrontado com a espiritualidade cristã? Que eu tenho confrontado com esse nosso Deus? E eu acredito que a partir daí nós vamos conseguir encontrar paz no meio dessas guerras que nós estamos vivendo. Nós vamos encontrar paz no meio dessas adversidades que nós estamos vivendo. Nós vamos conseguir encontrar respiro nesse estrangulamento que nós estamos vivendo. E é lindo que o texto continua dizendo: observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito valor do que elas? Olhem para aquilo que é lindo da criação, vamos nos relembrar. E esse é o momento da gente relembrar como que Deus, na criação do homem, é algo maravilhoso. Desçamos, fazemos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, o conselho do Deus Trino, se manifestando e dizendo: aqui nós vamos criar esse ser humano. E esse ser humano vai ser dotado com a nossa imagem, com a nossa semelhança. Olha que maravilhoso, esse somos nós diante desse Deus todo-poderoso, desse Deus maravilhoso. E Ele olha para nós e nos ama de uma forma tão grande, mas tão grande que quando nós nos desligamos dele, Ele falou: eu quero eles de volta comigo, porque eles sozinhos não vão dar conta, eles vão se estrangular, vão viver em ansiedade. E aí Jesus entra na nossa história para mudar a minha vida e mudar a sua vida, meu irmão. Para que a gente possa se reconectar com Deus e nesse momento nos restabelecermos novamente com aquilo que é o que Deus espera de nós. Vivendo dentro dos princípios e dos valores desse Deus. E aqui o texto continua dizendo: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Elas não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E aqui é onde que nós precisamos avançar no nosso campo da fé. Avançar na nossa espiritualidade. Para que a gente possa olhar nesse cenário numa outra perspectiva. Talvez a gente está olhando tudo isso aqui numa perspectiva por demais humana. E a gente precisa olhar esse cenário todo numa perspectiva de um Deus que tem o controle da história sobre a mão. E para que nós possamos concluir, ele continua o texto dizendo assim: portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe e precisa de todas elas. E aqui, Mateus, ele continua intensificando esse entendimento. Se nós temos o entendimento de um Deus Todo-Poderoso, de um Deus que cuida, de um Deus que não existe sombra de variação, porque nós duvidamos de que Ele pode continuar agindo nesse nosso tempo. Quem faz isso
são essas pessoas que vivem uma outra forma de ser, que se sustenta em suas cosmovisões uma outra forma. Mas que a nossa forma de ser, a nossa forma de existir é que nós não só compreendemos, como acreditamos e vivemos a partir de um Deus que cuida de nós. Por que duvidar? E talvez esse é o texto para nós. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, esse tempo de ansiedade, tempo de muita dificuldade, que o nosso levantar e o nosso deitar seja para que nós possamos buscar, em primeiro lugar, esse nosso Deus e o seu reino. E as demais coisas Ele vai nos acrescentando. E assim esse estrangulamento, essa ansiedade, vai deixando de existir. Esse é o segredo para que nós possamos vencer a ansiedade que tem tomado conta dos nossos corações nesses últimos tempos. E que a gente possa buscar esse nosso Deus no nosso levantar e no nosso deitar. Amém? Eu gostaria de estar orando com os irmãos ainda. Vamos continuar orando pela nossa cidade, pela realidade do nosso país. Vamos continuar orando pelas nossas famílias e que Deus possa estar com a tua boa mão agindo sobre cada um de nós. Amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero, de uma forma submissa, com total reverência, chegar diante do Senhor e clamar, ó Deus, e interceder por essa nossa cidade. Ó Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece as dificuldades que nós estamos vivendo. E eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar com a tua boa mão sobre essa cidade, ó Deus. Ó Pai, abençoa, ó Pai, aquelas pessoas que estão no hospital agora, ó Deus. Que o Senhor possa estar visitando a cada uma com a tua boa mão, meu Pai, restabelecendo a saúde de cada um daqueles que estão internados, ó Deus. Ó Pai, eu coloco todos aqueles profissionais que estão envolvidos ali, ó Deus, diante do Senhor e te peço, ó Deus, que o Senhor continue dando força, ó Deus, livrando eles do mal. Ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, revigorando a cada um deles, meu Pai, para que eles possam continuar desempenhando esse bom papel. Ó Deus, eu coloco, ó Deus, a situação econômica da cidade diante do Senhor, os empresários, ó Deus, os trabalhadores, coloco todos diante do Senhor e te peço que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, da vida de cada um. Ó Deus, e que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, e cuidando dessa situação. Coloco o prefeito, os secretários, todos diante do Senhor e peço, ó Deus, que o Senhor continue dando estratégias vindo do Senhor, que o Senhor possa continuar dando sabedoria para esses homens, ó Pai, para que eles possam tomar as decisões corretas, acertadas, ó Deus, para o bem, ó Deus, das pessoas dessa cidade, ó Deus. Colocamos cada família aqui da tua igreja diante do Senhor, ó Deus, e pedimos que o Senhor possa continuar cuidando, livrando do mal, ó Deus, abençoando, ó Deus, suprindo todas as necessidades. Nós te clamamos por isso, meu Pai. Ó Deus, pelo nosso país, ó Deus, essas crises, ó Deus, ideológicas, políticas, ó Pai, tudo nós colocamos diante do Senhor e pedimos que haja paz, para que o teu país possa andar dentro de uma normalidade, ó Deus, é o que eu te clamo. E que, ó Deus, nós possamos estar buscando o teu reino, a tua justiça, buscando o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas, porque nós temos a certeza que as outras coisas o Senhor acrescenta. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, por mais esse tempo. Continuem ligados
os nossos avisos e que nós possamos, como igreja, ainda que distante, estarmos juntos através aí dessa tecnologia que proporciona isso. Que a graça e que a paz possa estar acompanhando hoje, amanhã e sempre a cada um de nós. Até mais. O meu muito obrigado. Boa noite.